Nós não somos donos da verdade, mas pregamos, né, a verdade que é Jesus Cristo. E essa noite está conosco o pastor Flamarion, filho do irmão Candim. O pastor Flamarion estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações neste instante. Muito bom poder estar aqui neste programa que fala do amor de Jesus, da verdade de Jesus. O pastor falava agora há pouco, a gente não é dono da verdade, mas de fato nós procuramos divulgar a verdade, falar da verdade, aprender da verdade, que a realidade é que a palavra de Deus nos diz que a verdade é o que liberta. E é para isso que serve a palavra de Deus, de fato, para nos libertar. Uma das coisas que mais me agrada na palavra de Deus, me chama muito a atenção, Lucas escreve isso no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, é a história, talvez, das histórias que misturam mais o que é triste com o que nos traz alegria como povo de Deus, que é de fato a história de que nos conduziu, e Jesus nos conduziu à salvação. Fala da prisão de Jesus, fala da última ceia que Jesus teve com seus discípulos, fala de um momento muito especial na vida de um dos discípulos que fez uma das maiores diferenças que o cristianismo pôde receber desde o primeiro século até chegar hoje no 21º século. A realidade é que a história começa com Jesus e os seus discípulos durante um tempo de ceia, em que eles estavam ali se preparando para um momento especial que eles não sabiam o que havia de acontecer com Jesus. Embora Jesus falasse, embora Jesus dissesse, eles não conseguiam ter a ideia, eles não conseguiam saber exatamente a que profundidade que as palavras de Jesus Cristo eram palavras que impactariam as vidas deles. Num momento talvez muito especial, quando Jesus fala com seus discípulos, eu vou morrer, vocês não vão poder estar comigo por um certo tempo. Pedro, um dos apóstolos, talvez do lugar de onde eu venho, a gente costuma usar a expressão que, em vez da expressão que a gente comumente usa no português, que trocou os pés pelas mãos, na expressão que eu gosto de usar, ele colocou quase que seus pés na boca. A boca de Pedro, de tanto que ele falava coisas, talvez sem pensar, tinha quase que um formato de pé. De tanto que ele trocava os pés com as mãos e com os pensamentos. Pedro fala, não, Senhor, não, de forma alguma, eu estou pronto a morrer contigo. E uma das palavras de Jesus que com certeza impactaram não só a vida de Pedro, mas continuam impactando a vida de pessoas até os dias de hoje. Jesus fala com Pedro, Pedro, nessa mesma noite, antes que o galo cante, você me negará. Você me negará. A história continua, a história prossegue, Jesus é preso e ele está ali, ele entra num lugar, numa área que Pedro não tinha acesso porque ele não tinha conhecimento. O discípulo que está junto com Pedro caminha com ele ali, o leva a um lugar especial, ao pátio da casa do sumo sacerdote. Aí a história chega no lugar onde eu gosto de pensar, eu gosto de parar para pensar, e eu gostaria que você pensasse junto comigo. Como é que você segue a Jesus? Como é que você caminha com Jesus? Pedro, alguém que há poucos minutos tinha prometido para Jesus, eu vou contigo até a morte. Se eu precisar morrer contigo, eu morrerei. Se eu precisar perder a minha vida para que eu possa te defender, eu perderei. Alguém que tinha feito um compromisso de lealdade, de fieldade a Jesus Cristo. Talvez você seja uma dessas pessoas que fez um compromisso de lealdade, de fieldade a Jesus Cristo. Mas como é que você segue Jesus? O verso 54 de Lucas 22, a palavra de Deus nos diz algo interessante. Então, prendendo, isso falando de Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Esse verso termina com uma das frases que mais me traz à mente o modo que eu sigo a Jesus. O verso termina dizendo, Pedro o seguia à distância. Pedro seguia à distância. Eu gosto de colocar imagem nas coisas que a gente lê. Eu posso quase que imaginar que Pedro estava caminhando e por as coisas que acontecem no decorrer dessa história, eu vou falar com você daqui a pouco das coisas que acontecem no decorrer dessa história, eu posso perceber que em alguns minutos, embora a palavra de Deus não nos diga, muito provavelmente Pedro trocou olhares com Jesus. Ele estava seguindo de longe. De repente Pedro tem a oportunidade, ele estava se aquecendo, o que é uma coisa que você deve parar e pensar, que tipo de fogueira você se aquece quando você está com frio e que você segue a Jesus? Era inverno, Pedro estava se aquecendo numa fogueira e de repente uma criada para e fala, você é um deles. Ele fala, não mulher, eu não sou um deles. Passa mais um tempo, alguém fala com Pedro de novo, você é um deles. Ele fala, eu não sou homem, eu não sou um deles. E passa mais um certo tempo, uma outra pessoa fala, não,
Você é um deles, porque você se parece com as pessoas de onde ele é. Você é um galileu. Ele fala, eu não sou. E por 3 vezes Pedro nega que ele conhecia Jesus, que ele vivia com Jesus, que ele andava com Jesus, que ele era alguém que há minutos antes havia prometido que perderia, que daria a sua vida para proteger Jesus. O galo canta e Pedro chora amargamente. Meu pensamento a respeito de como eu sigo a Jesus, porque a palavra de Deus já nos diz como Pedro estava seguindo Jesus. Ele estava seguindo de longe. Depois que ele nega as 3 vezes, o texto bíblico diz para a gente que o olhar de Jesus e o olhar de Pedro se cruzaram. E quando o olhar de alguém se cruza com o meu olhar, com o seu olhar, uma das coisas que mais acontece, se você está preparando para namorar, se você está namorando, quando os olhares se cruzam, é uma coisa que dá um arrepio na alma. Se você é alguém que é casado, está distante do seu cônjuge, quando o olhar se cruza, penetra a alma. Jesus e Pedro, o relacionamento deles não era romântico, o relacionamento deles era de um amor que vai muito mais do que um amor romântico, e de repente Pedro se sente um fracassado. Ele chora amargamente. Mas talvez a chave para o choro de Pedro começa na forma como ele decidiu seguir Jesus de longe. O lugar onde ele decidiu se aquecer numa fogueira que não era a fogueira de Jesus. E a realidade é que todas as vezes que você decidir seguir Jesus de longe, você vai negar. Todas as vezes que você decidir que você vai se aquecer numa fogueira que não é a fogueira do fogo santo, você vai negar Jesus. Todas as vezes que você decidir que você precisa de algum lugar que não é o lugar próximo, que não é o lugar junto da presença de Jesus, você vai negá-lo. Como é que você segue Jesus? Deve ser a pergunta mais chave para cada um de nós, para os nossos pensamentos, para a forma como eu decidi, porque eu decidi seguir Jesus de perto. Eu decidi que eu dou a minha vida por Ele. Eu decidi que ainda que seja necessário eu deixar todas as coisas, abandonar todas as coisas, eu abandonarei em favor de Jesus e do meu relacionamento com Ele. Mas para que isso aconteça sem eu negar Jesus, eu preciso segui-lo de perto. Eu preciso decidir em que tipo de fogueira eu vou me aquecer. Eu preciso decidir que tipo de pessoas que eu vou me ajuntar para que de fato eu tenha certeza de que minha vida está uma vida com um calor, não um calor qualquer, não um calor de um fogo qualquer, mas um calor daquele que tem uma chama que arde e que faz toda a diferença na vida do ser humano. Aquele que tem uma chama de um lugar, de um fogo que não se apaga, mas não um fogo que consome, mas um fogo que aquece sua alma, te dá tranquilidade, te dá salvação, te dá o calor que você precisa para que você não morra no frio que esse mundo oferece. Quando a gente decide seguir Jesus de perto, quando a gente decide se aquecer no calor, que é o calor de Jesus Cristo, quando a gente decide que a gente vai viver uma vida, não uma vida baseada nos nossos próprios conhecimentos, não uma vida baseada nos nossos próprios pensamentos, não uma vida baseada naquilo que nós imaginamos ser a melhor coisa, mas quando nós vivemos uma vida baseada naquilo que Jesus diz que é a melhor coisa, que é o que poderia ter sido as melhores das opções para Pedro. Mas ele disse, ao contrário do que Jesus havia dito, Senhor, eu farei tudo por ti. Talvez você seja essa pessoa que já decidiu fazer tudo por Jesus, que já decidiu viver tudo por Jesus, que já decidiu que a sua vida é uma vida que vive em prol do nome de Jesus. Mas escolha o lugar certo de seguir Jesus e é perto dele. Não é cruzando olhares com ele de longe, não é o acompanhando de longe para ver o que acontece, não é vivendo à margem do caminho de Jesus e nem se aquecendo em fogueiras que não são as fogueiras dele. Porque nesses lugares são os lugares onde você vai balançar sua fé. E nesses lugares, ou esses lugares, são os lugares onde você vai ter a oportunidade, você vai aproveitá-la de negar Jesus. Mas o problema de todos aqueles que negam Jesus é que perdem toda a felicidade da sua vida e choram amargamente. Escolha seguir Jesus de perto, escolha viver perto dele, não escolha cruzar os seus olhares com ele, o seu olhar com ele quando ele estiver à distância. Escolha abraçá-lo de perto, sentir o calor dele de perto, se aquecer no calor dele, e você vai viver uma vida que vai honrar, bendizer, glorificar e anunciar este nome bendito, maravilhoso de Jesus Cristo, que é o único nome em quem tem salvação. Como diz a palavra de Deus, em nenhum outro nome há que tenha escrito
aqui entre os homens, pelo qual nós podemos ser salvos. Só o nome de Jesus, só a presença de Jesus traz alegria, apaga o choro, só a presença de Jesus traz o calor que você precisa, só a companhia de Jesus que te impede de negar o nome bendito deste Salvador maravilhoso que se deu por nós. Que Jesus abençoe a sua vida e te ajude e te incentive. Que essa palavra do Espírito Santo de Jesus na sua vida te incentive a viver uma vida caminhando lado a lado com Jesus, pertinho dele, se aquecendo na fogueira que só ele mesmo pode ter para você, que vai te dar alegria e vai apagar todo o seu choro, que poderia ser um choro amargo de alguém que decidiu estar de longe. Escolha estar perto, escolha seguir Jesus de perto, escolha viver uma vida aquecida pelo Salvador do mundo, pela luz do mundo, por aquele que tem todo o poder acima de todas as coisas, por aquele que pode salvar a sua alma. Amém. Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nosso desejo e oração que Ele também seja o seu Senhor. Obrigado, pastor Flávio, né? Assim que o pessoal te chama. Deus possa continuar te abençoando juntamente com sua família e ministério, abençoando a vida do irmão Candinho, né? Também ao João Bahia, sua família, a Nilda, Deliane, que eu faço parte da família diretamente, e o Felipe e sua família. E também o Fabiano. Deus possa estar te abençoando e abençoando você também, que está nos acompanhando, está cultuando a Deus conosco. Deus te abençoe. Amém.